Se Deus tem mandamentos para nós, por que então Ele nos colocou, infundiu em nós o livre-arbítrio? Por que Ele nos deu essa graça de poder escolher entre o certo e o errado, se Ele tem direcionamentos claros para as coisas que nós devemos ou não fazer? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe, e eu peço a Nossa Senhora que abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Eu não sei você, mas eu várias vezes já me peguei pensando nessa questão. Se Deus tem um direcionamento para mim, o que eu ganho com essa liberdade que Ele me deu de escolher? Se normalmente quando a gente escolhe acaba dando, cagada, com o perdão da palavra. Por que o Senhor colocou em nós essa liberdade para que a gente possa escolher o amor dele livremente? Não seria mais fácil a gente vir já programado de fábrica, entre aspas, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, fazer tudo do jeitinho certo, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável e Ele sabe o que é melhor para nós? Talvez seria o mundo ideal para nós, Porém, só entende de amor aquele que entende de liberdade. E Deus, sendo amor, como vai dizer São João na sua primeira carta, Ele é o amor. Ele sabe muito bem que nenhum amor é amor se não tiver a liberdade. Todo amor só é amor se for livre. E nessa liberdade Ele criou o ser humano. Desde o Éden, Ele criou, deu tudo que o ser humano precisava e deu também a liberdade para escolher. Mesmo tratando o ser humano extremamente bem, em um deslize, em um vacilo, o pecado entrou no mundo e hoje a gente paga um preço alto por isso. Hoje nós já nascemos com o pecado original, nós já falamos disso aqui no canal, que São Paulo vai chamar depois de concupiscência. E essa inclinação nossa hoje é para usufruir mal dessa liberdade que Deus nos deu. Mas uma coisa é fato, eu e você somos criaturas de Deus, somos criaturas amadas de Deus. Se você me acompanha aqui, muito provavelmente você já teve um encontro com Deus, Deus já falou ao seu coração de alguma forma. A maioria das pessoas que assistem o canal são esse tipo de pessoa. Ainda que não for, você esteja caindo de gaiato aqui, graças a Deus, Já uma alma que estiver caindo aqui meio de gaiato, Deus ama você. Mas a mesma certeza que nós podemos ter de que Deus nos criou e nos escolheu é de que Ele nos quer livres. Ele nos direciona, nos dá os mandamentos, que realmente não é pedimento, é mandamento. É algo que precisa ser feito para que a gente possa alcançar a salvação, mas Ele dá a opção. A opção até mesmo de não optar pela salvação que Ele deixou na cruz. Eu vou ler um trecho bíblico para que a gente possa compreender melhor isso aqui. Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Aqui São Paulo já vai falar da liberdade confirmada da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Deus que no Antigo Testamento nos criou e nos deu liberdade para escolher, deu liberdade para Adão e Eva escolher, confirmou essa liberdade deixando o povo, durante todo o Antigo Testamento, optar ou não optar por amar a Deus. Pagava-se um preço por isso? Pagava. O povo passou por cativeiro, prisão, escravidão. Mas na pessoa de Jesus Cristo, Ele deixou a salvação e a liberdade por escolher a Deus como algo individual. A gente precisa compreender isso. O Catecismo da Igreja Católica diz que a salvação é individual. Então, por mais que a gente possa e queira evangelizar outras pessoas e levar toda a nossa família para o céu, por mais que a gente tenha uma promessa da parte de Deus que toda a nossa casa irá ser salva pelo Senhor,
se a gente caminhar, a nossa opção tem que ser individual. Nós não podemos tomar decisão por outras pessoas. E isso é mais uma confirmação de que é na liberdade que Deus age. Então ele criou, deu liberdade, acompanhou o povo de Deus, deu liberdade. E na pessoa de Jesus Cristo ele confirma essa liberdade. E com essa confirmação da liberdade nós crescemos. E aqui São Paulo já vai estar falando dessa confirmação, dizendo que é para a liberdade, para que a gente fosse homens livres, que Cristo nos libertou. Mas livres do quê? Um pouquinho mais para frente, São Paulo no versículo 12, no versículo 13 para frente ali, ele vai começar a falar, não abuseis da liberdade. Por quê? Porque o homem, quando tem liberdade demais, ele começa a abusar para que ele possa ter os prazeres da carne. E ele começa a falar das obras da carne e as obras do Espírito, que as obras da carne se opõem às obras do Espírito. Então, uma chave para bem viver a liberdade de Deus é compreender que a liberdade que o Senhor nos deu, a liberdade que o Senhor confirmou em Jesus Cristo, que São Paulo fala que é para essa liberdade que Cristo nos libertou, é a liberdade não só de fazer o que quiser, é a liberdade do pecado, do jugo da escravidão. Deus sabia que a pessoa, quando peca, ela acaba se amarrando. É um exemplo disso. Você mente uma vez, mente duas vezes, e quando a pessoa começa a te apertar, você já está todo enrolado na sua mentira. Você faz alguma coisa errada e fica sem paz. Por quê? Porque o pecado é uma escravidão, é uma prisão. Então Deus, sabendo disso, Ele quis nos libertar. Então, mais do que o livre-arbítrio de poder escolher e poder nos acompanhar nas nossas decisões, o Senhor, dentro do nosso livre-arbítrio, ainda veio e nos libertou do jugo da escravidão. Então, nós somos, a partir daí, pessoas eternamente livres. E isso é um perigo danado. É um perigo danado por quê? Porque eu e você, decidindo por si só, nós não somos capazes, muitas vezes, de fazer boas escolhas. Então, o que São Paulo orienta? Que a gente faça uma opção de uma vida com as obras do Espírito, de uma vida no Espírito, de uma vida que possa acompanhar a vontade de Deus. Então, a gente não pode usar da liberdade que Deus nos deu, tanto a da criação quanto a do amor, porque é uma outra coisa que todo mundo usa de desculpa. Não, Deus me ama do jeito que eu sou. Tanto a liberdade da criação, do livre-arbítrio, quanto a liberdade do amor, ela exige de nós, por mais que seja uma liberdade, né, ela nos direciona, melhor dizendo, para um caminho. A liberdade da criação vai nos direcionar para obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é um ditador? Não. Porque a vontade dele é perfeita e agradável. E a liberdade do amor, ela vem bater de frente com aquela frasezinha que tem um monte de arte na internet, sabe? Se te faz feliz, faça o que você quiser. Tem até um memezinho que coloca bem assim, nada é errado se te faz feliz. Aí tem um memezinho do sapinho indo pro inferno, sabe? Aí é escrito assim, assinado Satanás. Porque não é simplesmente buscar as nossas felicidades. A liberdade do amor de Cristo na cruz foi para nos salvar do jugo da escravidão do pecado. Por isso, São Paulo vai continuar dizendo: quer ser livre de verdade? Não seja preso a nenhum vício. E aqui eu faço esse alerta, para que a gente não se apegue aos prazeres da carne. Né? As obras da carne, São Paulo vai citar lá em Gálatas 5 também, do versículo 15 para frente: a fornicação, a impureza, a bebedeira, a calúnia, a difamação, a contenda, e em algumas outras traduções, alguns outros adjetivos. Pelo contrário, a gente se apega às obras do Espírito, bondade, longanimidade e assim vai. Então a gente precisa fazer a opção pela liberdade que Cristo nos deu na cruz, que é nos livrar do pecado. Então, a resposta para a pergunta no começo do vídeo de que
nós precisamos compreender essa liberdade, né? Qual é o sentido de termos uma liberdade? Se Deus nos direciona a tudo, é porque nós não ficamos livres para fazer, para ir para qualquer lugar. Nós estamos livres para trilhar um caminho do céu, porque nós viemos de lá e nós queremos voltar para casa. Nós saímos de um cativeiro, assim como o povo do Egito na cruz. Na cruz Deus abriu a porta, na cruz nós somos libertados, para que a gente possa viver uma vida nova. E toda vez que a gente pisar na vida velha, lá atrás a gente vai pagar um preço alto por isso. Tá? Porque Deus é ruim? Não. Porque o pecado mata. Porque o pecado destrói a cada um de nós. E a vontade de Deus é que a gente seja livre. Mais um último exemplo para você perceber o quanto o pecado te amarra. O Padre Léo dizia numa historinha, ele perguntava: qual é a coisa mais preciosa que você tem no mundo? E aí o pessoal ficou pensando tudo, ele indagava, né? Qual a pessoa mais preciosa que você tem no mundo? Qual é a coisa mais preciosa? Aí algumas pessoas começaram a responder, né? Uma respondia: não, meu filho. Outra: não, meu trabalho. Outro dizia: não, a coisa mais preciosa que eu tenho no mundo é a presença de Deus. Iam respondendo. Aí ele deu aquela invertida, né? A famosa invertida dele. Ele falou assim: não, a coisa mais preciosa que você tem no mundo para você provavelmente deve ser o seu pecado, porque é algo que você guarda às 7 chaves, não deixa ninguém ficar sabendo e não para de fazer. Então você percebe o quanto a gente fica amarrado a pequenas coisinhas? Então meu desejo para você vendo esse vídeo é que você tenha uma sede de liberdade, mas não de uma liberdade de fazer o que quiser. De que você pare de usar a desculpa de que Deus te ama para tomar qualquer decisão. Mas pelo contrário, que você pare de proteger o seu pecado e seja livre, possa dar vazão aos seus sentimentos, à sua fé, à sua razão, com a certeza de que você não está ofendendo a Deus pela mancha do pecado. Entendido, gente? Obrigado por tudo até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Tem muita gente assistindo o vídeo que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou e manda esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.